Você sabe que existe pessoas que quando chega no ambiente a gente tem vontade de sair. Porque muitas vezes essa pessoa ela traz uma energia negativa e isso nos faz mal. Às vezes até pessoas de nossa família, quando a gente está conversando, uma conversa despretensiosa, surge ali uma palavra que a gente nem tem intenção de ofender, mas essa pessoa se ofende. Isso acontece em todo lugar. Na nossa família, na nossa igreja, em reuniões, no nosso trabalho, onde mais acontece, na escola. Isso parece ser uma coisa normal. Então, como a gente pode se defender? A gente sempre quer se afastar desse tipo de pessoa. Nós temos a tendência de nos proteger. Isso é errado? Não é errado. Então nós nos protegemos dessa forma. Às vezes nós nos calamos, nos retraímos. Quando percebemos que não há mais como travar relacionamento com essa pessoa, a gente simplesmente isola esta pessoa, mesmo sendo pessoa de nossa família. E muitos casamentos já terminaram por causa disso. Muitos divórcios, porque alguém foi tão ofendido que ela se retraiu e isso levou ao divórcio. Isso é o que mais acontece na vida. E diante destas coisas, todos buscam se proteger. Mantém distância, não quer mais relacionamento com essa pessoa. Talvez por falta de perdão, talvez por falta de libertação, muita gente se afasta um do outro. Mas eu quero te falar de uma pessoa que ela tem sentimento igual a nós, que ela tem vontades e desejos, e ela gostaria muito de se relacionar melhor conosco, mas às vezes ela não consegue. Porque muitas vezes nós mostramos por esta pessoa um certo desprezo. Eu sei que essa palavra é muito forte, mas acaba sendo verdade. Porque esta pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo quer se relacionar conosco, se comunicar, nos ouvir e também falar. Mas na maioria das vezes a gente não tem essa consciência e por isso a gente não permite que o Espírito de Deus acesse o nosso coração. Às vezes nós somos negativos, nós somos incrédulos, nós somos até ofensivos em duvidar da palavra de Deus, das coisas de Deus, de alguém que Deus está usando, e muitas vezes o Espírito Santo se retrai dentro de nós. Porque a gente se esquece que ele é a terceira pessoa da Trindade e que ele tem propósitos em nossa vida, desejos e vontade. E a vontade do Espírito Santo é sempre o melhor para nós. E como é que a gente pode afastar o Espírito Santo? Como que a gente ofende o Espírito Santo? Geralmente não é porque a gente quer. E veja que muitos relacionamentos são interrompidos por causa disso também. Falta de atenção, não existe desejo em estar com aquela pessoa. Mas eu sei que esses erros que nós cometemos não são de propósito, não é coisa da nossa mente, mas às vezes é por falta de conhecimento. O Espírito Santo ele está querendo conversar com a gente, ele está querendo nos direcionar, e eu sei que tem pessoas que são realmente direcionadas pelo Espírito Santo e têm experiências poderosas com o Espírito Santo. Mas a verdade é que nós, crentes, servos de Deus, nós deixamos de ter uma experiência com o Espírito Santo porque desprezamos sua palavra, desprezamos a oração, desprezamos muitas vezes a congregação e isso nos impede de ter mais relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Porque a condição que Deus estipulou para nós conhecermos Ele foi através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele dá continuidade à obra de Jesus. Porque Jesus disse isso, que colocaria em nós o seu Espírito para que falasse dentro de nós todas as palavras de Jesus. E veja que os discípulos, eles não escreveram nenhuma palavra de Jesus enquanto Jesus estava vivo. Eles escreveram anos depois, porque o próprio Jesus disse, o Espírito Santo vai trazer a vocês toda a lembrança de todas as palavras que eu falei. E assim, todos os evangelhos e cartas que foram escritas foram ditadas pelo próprio Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. E isso nos impede de nos relacionar com o Espírito Santo, porque nós erramos, não damos valor à pessoa dele, porque também não temos conhecimento, mas se a gente pensar por esta ótica, a gente vai ver que a gente está errando feio. Mas a gente pode corrigir isso, despertar em nós o desejo de conhecer o Espírito Santo. A forma mais simples é ler a Bíblia, e nós estamos falhando terrivelmente com isso. Queridos, o mundo está ficando tão ruim, está tão difícil se relacionar com pessoas, que a gente tem que agora correr para Deus e querer se relacionar em primeiro lugar com o Espírito Santo. Quem se relaciona com o Espírito Santo tem muita chance de se relacionar bem com outras pessoas. Pessoas que têm um casamento abençoado porque se relacionam com o Espírito Santo. Pessoas que já destruíram suas vidas, a vida de outras pessoas, porque desprezaram o relacionamento com o Espírito Santo. Pense nisso. Deus nos deu coisas simples
para conhecer a Ele. Não precisamos subir ao céu, não precisamos descer no mar. Está tudo diante de nós. E nós muitas vezes é que não damos valor. Toma essa atitude de querer se relacionar com o Espírito Santo. E que a sua presença seja agradável a Ele. E que Ele seja agradável a você. Para que o Espírito Santo não se isole dentro de você, mas consiga falar. Quantas pessoas em oração dizem, Espírito Santo, fala comigo. Mas às vezes as nossas atitudes não dão espaço para isso. E por isso o Espírito Santo não fala com as pessoas. Mas vamos nos atentar para isso, querido. Tentar mudar essa situação e travar um relacionamento de pessoa para pessoa com o Espírito Santo. Porque Ele nos ama, quer nos ajudar, é o maior interessado em que tudo dê certo em nossa vida. É só perguntar a Ele. Pergunta a Ele, ora, separa um tempinho do teu tempo, vai ler a Bíblia. É assim que tudo começa. E aí nós podemos conhecer o Espírito Santo. Amém? É mais simples do que a gente pensa. Mas o sobrenatural pode acontecer por causa desta valorização a Ele. O sobrenatural se manifesta por causa do Espírito Santo. Amém? Fique com esta palavra e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.